Olá, eu me chamo Maria Vitória, sou autora da revisão integrativa sobre agravos na gestação decorrentes da infecção por Covid-19. Aqui nesse vídeo vou mostrar para vocês um pouco mais sobre esse estudo. Nesse estudo, temos como objetivo identificar evidências científicas na literatura sobre a ocorrência de agravos em gestantes que tiveram a infecção por Covid-19, auxiliar na propagação de informações verídicas com base em evidências científicas e conceituar as complicações encontradas posteriormente. No marco teórico desse estudo, temos Mascarenhas 2020, que traz sobre a pandemia de Covid-19, que foi a pandemia de síndrome respiratória aguda grave de coronavírus 2, que se tornou emergência de saúde pública a nível internacional. O novo coronavírus causa uma infecção que atinge principalmente o sistema respiratório, trazendo a necessidade de medidas preventivas como o isolamento social. Em seguida, ele traz sobre as gestantes como um grupo vulnerável, onde as gestantes foram classificadas como um grupo de vulnerabilidade a partir de março de 2020, através de normatização do Ministério da Saúde. Então, temos também sobre o déficit imunológico na gestação, onde Almeida 2020 traz que o sistema imune das gestantes se torna mais vulnerável, já que as células NK, que fazem parte de 70% dos linfócitos do organismo, diminuem na gestação a ponto de quase inexistirem. E por fim, temos sobre as complicações na gravidez por Covid-19, onde a LOTEI 2020 informa que a Covid-19 está relacionada com complicações como o trabalho de parto prematuro, o aborto espontâneo, a ruptura prematura de membranas e o sofrimento fetal. Esse estudo, então, trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada nos meses de setembro a novembro de 2022, através de levantamento de dados da literatura científica, publicados entre os anos de 2020 a 2022, nas bases Cielo, Medline e Lilacs, com seleção de 11 artigos e baseada na pergunta norteadora: quais os agravos encontrados em gestantes acometidas por síndrome respiratória aguda grave de coronavírus 2, relatados através de evidências científicas presentes na literatura? Além disso, foram utilizados critérios de exclusão para refinar a seleção de artigos. Inicialmente, tínhamos um total de 56 artigos, sendo o critério mais presente na exclusão o de trabalhos tipo guias, manuais, livros, entre outros. Partindo então para os resultados e discussão, temos as variáveis estudadas nessa revisão como trimestre gestacional e sua relação com diagnóstico positivo para a Covid-19, agravos e comorbidades segmentado por aborto, ruptura prematura de membranas, internação em UTI, parto prematuro e eclâmpsia, comorbidades prévias, segmentado por diabetes mellitus gestacional, doença hipertensiva específica da gravidez, obesidade, comorbidade pulmonares e cardiovasculares. Faixa etária, segmentada por faixa etária sem risco, de 20 a 35 anos de idade, e com risco, abaixo de 19 anos de idade e acima de 36. E por fim, desfechos maternos, como cura, óbito ou então desconhecido e ignorado. Na faixa etária, temos os maiores índices de infecção por Covid-19 na faixa etária sem risco, significando então resultado positivo, já que Leal traz também que a faixa etária dos 30 ou 39 anos de idade, que seria a faixa etária com risco, possui as maiores taxas de óbito entre gestantes infectadas. Além disso, gestantes até 49 anos de idade possuem riscos maiores de comorbidades decorrentes da infecção por Covid-19. Por fim, temos também sobre o trimestre gestacional, onde o mais presente é o terceiro trimestre, que é um fator de risco para partos prematuros com cesáreas de emergência e score baixo na escala de Apgar. Em seguida, temos os resultados sobre as comorbidades prévias. Temos inicialmente a diabetes mellitus gestacional, com uma taxa mínima de 0% e taxa máxima de 19%. Ela é a comorbidade mais frequente em gestantes infectadas, sendo ela um fator de risco para a mortalidade materna. Em seguida, temos a DEG, com mínima de 2% e máxima de 39%. Volga relata que a DEG aumenta o risco para desfechos maternos graves, como cesárea de emergência, parto prematuro e admissões de recém-nascidos em UTI. Em seguida, temos as comorbidades pulmonares, com mínima de 0,5% e máxima de 10%. Melguizo também traz sobre as comorbidades pulmonares apresentando índices baixos
e, em sua pesquisa, uma relação com as taxas altas de trombose venosa em gestantes. Já as comorbidades cardiovasculares, com mínima de 1,5% e máxima de quase 9%, ela é relacionada com as taxas elevadas de mortalidade materna na faixa etária de 30 a 39 anos. E por fim, temos a obesidade, com mínima de 4% e máxima de 63%. Ela é reconhecida como um dos mais importantes fatores de risco para a gravidade da infecção por Covid-19, impactando nos riscos de distúrbios de coagulação. Aqui temos os resultados sobre os agravos e comorbidades abordados nos estudos. O aborto tem uma média de 5% de incidência, e Gomes traz que esse número é alto em mulheres infectadas, assim como mulheres assintomáticas, questionando então a relação entre o aborto e a Covid-19. Já a ruptura prematura de membranas, que tem uma incidência mínima de 0,5% e máxima de 20%, é descrita por Martínez Pérez 2021 que gestantes infectadas têm um risco elevado para a RPM, que também é considerada como um fator de risco para complicações obstétricas e responsável por 40 a 50% dos nascimentos prematuros. A internação em UTI, descrita em 7 trabalhos científicos, com mínima de 2% e máxima de 65%, é referida como um risco de óbito para gestantes internadas. Já a prematuridade está presente maior parte nas gestantes infectadas por Covid-19, sendo o parto prematuro descrito com incidência mínima de 11% e máxima de 37%. Isso pela necessidade de interrupção ou indução do parto devido a comorbidades maternas e seus riscos para o binômio mãe-bebê. Além disso, há uma associação entre a RPM e a infecção por Covid-19, já que a interleucina 6 se encontra em ambas as situações, sendo ela uma mediadora das respostas inflamatórias. Por último, a pré-eclâmpsia, que só deixou de ser abordada em 2 artigos, representa uma incidência mínima de 1% e máxima de 12%. Não foi definida como fator de risco, porém, gestantes acometidas pelo novo coronavírus apresentaram gravidade maior na pré-eclâmpsia. Em desfechos maternos, as variáveis foram abordadas em 6 artigos. Em cura, tivemos taxa mínima de 79,5% e máxima de 83,1%. Já a evolução para óbito teve taxa de incidência mínima de 0,1% e máxima de 16,8%. Bonatti 2021 relata que gestantes hipoérperas que apresentaram sinais e sintomas de Covid-19 tiveram chances maiores de evoluírem para óbito, sendo que a faixa etária igual ou superior a 35 anos tem uma necessidade de ventilação mecânica e internação em UTI, que também foram associadas às chances maiores de óbito. Enquanto isso, Gomes 2022 relatou que todas as mortes maternas ocorreram em grupos com infecção grave, afirmando que os agravos que ocorrem na gestação decorrentes da Covid-19 podem aumentar os riscos para morte materna e internação prolongada no hospital. Por meio dessa revisão integrativa, com análise de 11 artigos entre 2020 e 2022, que envolveu mais de 19 mil gestantes acometidas pelo Covid-19, foi possível identificar que os principais agravos que ocorreram nesse grupo foram a necessidade de internação na UTI, a pré-eclâmpsia, a ruptura prematura da membrana e a prematuridade. Alguns agravos, como a mortalidade materna e o aborto, são encontrados com resultados divergentes, sugerindo então uma necessidade de investigação mais específica sobre o assunto. A presença de comorbidades prévias, a idade materna e a idade gestacional que ocorreu a infecção influencia na ocorrência dos desfechos clínicos. Assim, se faz necessário mais estudos sobre os agravos e comorbidades acometidos em gestantes decorrentes da infecção pelo novo coronavírus, principalmente pesquisas em âmbito nacional. Chegamos ao fim da apresentação sobre essa revisão integrativa que tratou sobre os agravos na gestação decorrentes da infecção por Covid-19. Novamente, me chamo Maria Vitória e agradeço pela atenção.